Colossenses capítulo 3, do verso 5 ao verso 7, está escrito: Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. O apóstolo Paulo fala de uma natureza humana em nós que precisa morrer, uma vez que agora pertencemos a Cristo. Não podemos continuar com a mesma vida que levávamos antes, porque agora temos a natureza de Deus em nós. Portanto, devemos permitir que o Espírito Santo transforme o nosso interior, para que sejamos mais parecidos com Jesus. No versículo 5, Paulo diz aos Colossenses que eles é que deveriam fazer morrer essa natureza terrena. Portanto, nós podemos entender que existe uma parcela de responsabilidade nesse processo de mudança que é nossa. Ou seja, significa que não devemos somente ficar esperando que Deus faça tudo. É claro que o arrependimento e a mudança de mente é obra do Espírito Santo, mas ele opera a partir de uma disposição que adotamos em reconhecer as nossas falhas e decidirmos mudar. O Espírito Santo nos convence, mas ele não pode mudar por nós. Quando o filho pródigo decidiu voltar para casa, depois de ter se arrependido, a atitude de se levantar e ir até o pai foi exclusivamente dele. Coube ao pai recebê-lo novamente em casa e restaurar a sua vida, mas ele teve que se humilhar e dar o primeiro passo de volta aos braços do Pai. Deus quer nos proporcionar uma nova vida, uma transformação completa. Cabe a nós abrirmos o coração e permitirmos o agir dele. E isso não acontece como um passe de mágica. Para que nós sejamos transformados, restaurados por Deus, é preciso passar tempo conhecendo mais dele a cada dia. Quando Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele estava falando de conhecer a Deus através da sua palavra. Consagre um tempo do seu dia para a oração e para se encher da palavra de Deus. O versículo 2 diz que nós devemos manter o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Adote na sua vida o hábito de ouvir louvores, canções que exaltem o nome e os feitos de Deus. E também passe a ouvir mensagens que falem do amor do Senhor, do Evangelho, além de ler diariamente a Bíblia. Mesmo que num primeiro momento você não perceba nenhuma mudança, saiba que no seu interior Deus está completando a obra que Ele começou na sua vida. E o que o Senhor vai fazer é te dar forças para que você consiga dizer não ao pecado e mortificar as obras que antes faziam parte do seu dia a dia, mas que estavam te afastando de Deus e destruindo a sua vida espiritual. Entre essas obras, Paulo cita algumas. Todos os pecados de natureza sexual, como o adultério, que é o ato sexual entre uma pessoa casada com outra que não seja o seu cônjuge. A fornicação, que é o ato sexual cometido por uma pessoa solteira. As impurezas, que são os pecados cometidos nos nossos pensamentos. As paixões, que estão relacionadas às afeições desordenadas e inconsequentes, e a ganância, que o texto compara à idolatria,
e que tem a ver com a busca incondicional pelas riquezas deste mundo. Paulo diz que por causa desses pecados, a ira de Deus vem sobre aqueles que vivem na desobediência. No versículo 8, ele continua falando de algumas práticas que precisam ser eliminadas da nossa vida, como a raiva, os sentimentos de ódio e os palavrões. Isso mesmo, Deus quer que mudemos até o nosso linguajar. Se você, antes de Cristo, era uma pessoa acostumada a falar palavrões ou a fazer piadas indecentes, Deus quer controlar a sua língua. De uma mesma fonte não pode jorrar palavras de bênção e palavras de maldição. Você agora é uma nova criatura e o seu testemunho é importante para que o nome de Deus se torne conhecido. E a partir do momento em que vamos eliminando todas essas atitudes nocivas da nossa vida, Deus vai nos preenchendo com outras características. Um exemplo que eu sempre gosto de mencionar, de transformação, que nós podemos perceber na palavra, aconteceu com Moisés. Quando ele é mencionado no começo da sua vida adulta, o texto de Êxodo fala de Moisés assassinando um egípcio. Eu não estou questionando a motivação dele. Afinal, alguns vão dizer que ele estava defendendo um hebreu. Mas o fato é que um homem que é capaz de assassinar outro pode ser considerado como alguém extremamente violento. E tempos depois, após uma longa caminhada e um tratamento de Deus no meio do deserto, no livro de Números, Moisés é citado como o homem mais manso de toda a terra. Deus não somente anula o mal na nossa vida, mas Ele preenche o nosso ser com qualidades que antes nós nem sonhávamos ter. Por isso, nos versículos 12 e 13, Paulo diz que nós seremos revestidos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Ele continua dizendo que nós seremos capazes de suportar uns aos outros. E essa palavra suportar aqui não é no sentido de aturar, mas significa dar suporte, ajudar alguém a se levantar, a se erguer. E para terminar, Paulo diz que seremos tão cheios do amor de Deus que vamos ser capazes de perdoar, porque teremos plena consciência de como o Senhor nos perdoou. Eu sei que para algumas pessoas que ouvem essa mensagem, chegar até esse nível de transformação pode parecer impossível quando nós falamos assim. Mas saiba que, como eu falei anteriormente, isso não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo que, na verdade, Deus já começou a operar na vida daqueles que se entregaram a Ele. Por isso, tenha paciência. Nós somos pecadores e estamos em um constante processo de santificação. Eu quero orar por você. Deus, somos gratos pela Tua palavra, pelo Teu amor. Queremos viver uma nova vida, Pai. Nos enche com a Tua presença e faça morrer em nós a natureza pecaminosa que tínhamos antes de Te conhecer e que fazia com que nós tivéssemos atitudes das quais hoje nos envergonhamos. Que o nosso testemunho de vida glorifique o Teu nome. Muda o nosso ser. Coloca as Tuas palavras na nossa boca. Tira de nós todo sentimento que não provém de Ti. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Tudo que somos, tudo que temos. Por isso nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem, pois ela pode transformar a vida de alguém. Se quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. E no primeiro comentário fixo desse vídeo, coloque o seu comentário, o seu pedido de oração
e o seu testemunho. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.